Boa tarde, queridos irmãos, queridos amigos, que possivelmente verão esta reflexão que eu quero fazer aqui de uma passagem da Escritura. Quero transmitir isso para aqueles que desejarem ouvir, que desejarem estar vendo e ouvindo essa pequena gravação que eu estou fazendo aqui, de uma passagem muito conhecida na Bíblia, mas que, por meio dos tempos, das religiões, das interpretações teológicas dos homens, há muitas saídas, há muitas visões paralelas do que aquilo realmente significa. Trata-se de Isaías 28. Eu quero ler a Escritura aqui e vamos analisar o que o profeta está dizendo, ou melhor, mais precisamente, o que Deus está dizendo através do profeta. Porque o profeta falava o que Deus dizia, né? O profeta simplesmente transmitia aquilo que Deus dizia. E não era da alçada ali do profeta explicar aquilo que ele estava dizendo. Por isso que a Bíblia é um livro que precisa de Deus para interpretá-la, porque está escrito que a Bíblia não é de particular interpretação. Então, quando Deus quer revelar, quer mostrar algo da Escritura, eu afirmo a vocês que ele não vai atrás de um teólogo, ele não vai atrás de um mestre, de um professor, para interpretar aquela Escritura. Ele sempre foi enviar os seus profetas, como está escrito em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. E as Escrituras, o verdadeiro significado da Escritura não é diferente de quando Deus profetiza algo através dos seus profetas para acontecer. Somente o profeta pode vir e trazer a luz do que aquilo significa. Também as Escrituras, as parábolas, as cartas, os versículos da Bíblia, o que Jesus disse, o que os profetas disse no Velho Testamento, tudo isso, quando Deus quer trazer algo para a ajuda do povo, do seu povo, sempre ele fez isso. Ele enviou um profeta, um mensageiro. Às vezes, se você lê a Bíblia no Velho Testamento, você encontra que Deus às vezes demorou 400 anos para trazer um profeta. E diz a Bíblia que quando não há profecia, o povo se corrompe. E tudo isso é o que tem acontecido. É o que aconteceu durante os tempos, quando se ficava sem profeta. Porque os homens sempre pegavam aquilo que Deus falou através do profeta, por aquilo estar muito longe do último profeta, os homens achavam que eles podiam interpretar aquilo. Mas Deus não aceita a interpretação. Deus deixa o homem ir. Deus deixa o homem ir interpretando, e quanto mais tempo demorar, mais confusão, mais difícil das pessoas entender quando aquilo é revelado. Quanto mais tempo demora para que Deus envie um profeta, mais as pessoas fazem confusão com a Escritura, e mais difícil fica para que creiam
quando o profeta vem e mostra o que aquilo significa. Pois bem, então quero ser breve, já estou falando muito. Mas eu quero falar algo aqui, eu quero fazer uma reflexão aqui de Isaías 28. A gente tem passado por algo, e esse é o motivo de eu decidir fazer esse vídeo. A gente tem passado por isso. Tem passado por muitas coisas. Mas por último eu tenho passado por isso. Uma visão errônea dessa passagem da Bíblia, onde às vezes, analisando não a má intenção da pessoa, uma falta de conhecimento mesmo, no sentido de compreender as Escrituras, não falta de conhecimento teológico, porque às vezes a pessoa tem até demais, tem até muito conhecimento teológico, até muita facilidade para interpretar o que o profeta falou, muita facilidade para interpretar o que a Bíblia falou, mas é uma falta de conhecimento no sentido de crer naquilo da maneira que está escrito, da maneira simples como o profeta deixou. O profeta pregou uma mensagem intitulada Deus escondido e revelado em simplicidade. A simplicidade que nós precisamos hoje é crer na simples mensagem do profeta desta era, na simples mensagem do irmão Branham. O irmão Branham falou, aquilo está encerrado para nós, entende? E tem coisa, e tem passagem na Bíblia que o profeta nem precisou tanto entrar naquela escritura e deixar aquilo de uma maneira clara, porque outras passagens já indicava que aquilo significava, a revelação daquilo já está explicada em outras mensagens, quando o irmão Branham disse que nós vivemos pela graça e não pela lei. É porque eu estou falando isso, porque essa é a parte que eu vou entrar aqui. Então, em outras mensagens já está explicado Isaías 28 pelo profeta. Não precisou propriamente o profeta vir ler a escritura e falar, vou explicar o que significa isso, porque estava muito claro. Está muito claro aqui que era a vinda do Messias. Está muito claro aqui o que Deus está falando aqui para eles em Isaías 28. Bom, vamos ler para que não fique muito longo. Pois bem, Isaías 28. Vamos começar aqui. Eu quero começar do versículo 8. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou começar do 7, do versículo 7, porque, desculpa pessoal, o aparelho aqui deu uma quedazinha, por causa do peso aqui, ele está travado aqui na mesa aqui, e aí ele deu uma tombada. Mas, continuando, vamos lá, vamos começar do versículo 7. Vamos começar do versículo 7, Isaías 28, versículo 7. Está escrito assim: mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Muito bem. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho e desencaminham por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Pois bem, isso aqui é o que Deus está falando daqueles homens que pediram para Deus, lá em Êxodo 19, pediram a lei. Eu estou falando isso porque o irmão Branham disse que a lei não era a vontade de Deus. Não era Deus que queria dar a lei para os homens. Foi os homens que pediram a lei.
Eles pediram para Deus a lei. Eles pediram. E Deus deu. Deus deu a lei. Apesar de que Deus deu a lei para eles como um substituto. Como assim? Um substituto. Porque Deus tinha na sua mente, Deus tinha no seu plano salvífico, ele já tinha o plano perfeito. Ele já tinha a maneira que ele salvaria o homem. Então, quando o homem pediu a lei, Deus, sabendo que o tempo se estenderia até que viesse o Messias, até que um ventre fosse encontrado para cumprir aquela escritura que foi dita por Isaías, o próprio Isaías, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele salvará o seu povo do pecado, ou o meu povo, melhor dizendo, Deus falando. Ele salvará o meu povo do pecado. Essa palavra, essa profecia, precisava achar um ventre. E Deus, sabendo que isso demoraria para que esse ventre aparecesse, esse ventre nascesse, Deus deu a lei para o homem. Mas ele tinha já o plano original, o plano perfeito, o plano salvífico de Deus, perfeito. Então ele deu essa lei para o homem. Lembrando, recapitulando, Mombrana disse que Deus não foi Deus que deu a lei para o homem, foi o homem que pediu para Deus a lei. Eu mostro isso posteriormente em outras gravações. Eu mostrarei isso lendo na mensagem onde o Mombrana diz isso. Tem muitos lugares, não é só um. Correto? Então, Deus deu a lei para o homem como substituto, até que viesse o sacrifício real. Porque na lei que Deus deu para o homem, ele deu e exigiu sacrifícios, ele exigiu holocaustos, ele exigiu ofertas de animais para que a sua ira fosse apaziguada quando o homem pecasse. Então o homem de ano em ano levava ali as suas ofertas que Deus exigia, bem detalhadamente Deus exigia. Ele exigia o cordeiro, ele exigia a novilha, ele exigia a pomba, ele exigia aqueles que vocês conhecem, quem conhece a Escritura sabe. Deus exigia esses animais como sacrifício e exigia a qualidade daqueles animais, e tinha que ser animais limpos, puros, senão Deus não aceitaria. Aquele animal tinha que ser do jeito, dos requisitos que Deus exigia. Correto? E juntamente com essas exigências das ofertas, Deus dava os estatutos, os preceitos, como diz, as regras que aquilo deveria ser executado. Certo? Muito bem. Pois bem, então Deus exigia isso. Para quê? Para apenas apaziguar a ira de Deus. Não tirar a ira de Deus completamente, porque Deus sempre, ele permaneceu irado com o homem desde o jardim do Éden. Ele chegou a arrepender de fazer o homem, diz a Bíblia. Então, quando o homem pediu a lei, Deus deu a lei como um substituto, até que viesse o real, até que viesse o sacrifício perfeito. Eu creio que qualquer crente denominacional sabe disso. Eu já digo assim, qualquer crente denominacional sabe que essa escritura se refere a isso. Sabe que nós vivemos pela graça agora, que a salvação é pela graça. Tá, você diz assim, tá, nós podemos fazer qualquer coisa? Não. Um verdadeiro filho de Deus, redimido por Cristo, redimido por aquele sacrifício no Calvário,
ele obedece a Deus, ele supera o guardador da lei, ele supera com muitas vantagens, sem exigência humana, sem exigência de uma tradição humana, de um dogma humano, de uma lei que o homem que já passou, que Deus já passou por cima dessa lei, ou seja, Deus cumpriu a lei, Jesus Cristo veio, morreu, obedeceu a lei, cumpriu a lei e obedeceu ela acima do que era exigido no Velho Testamento, muito acima, certo? Muito bem. Então, o que acontece? Nessa escritura aqui, nessa passagem da Bíblia aqui, é quando Deus já está no seu limite com aqueles que obedeciam à lei, entre aspas, porque eles não obedeciam. Eles pediram a lei e não obedeciam à lei que eles pediram, certo? Aqui Deus já estava por aqui com eles. Deus já tinha visto tudo o que estava acontecendo no meio deles. Por isso Deus está falando aqui que até o sacerdote, até o profeta errava, e eles erravam na visão. Veja, por causa da bebida forte, a exigência era tanta que eles não davam conta. Veja, porque o sacrifício de animal cobria o pecado. De ano em ano eles tinham que voltar. Você vai encontrar isso no livro de Hebreus, nas cartas de Hebreus. Você vai encontrar que eles de ano em ano e voltava e oferecia de novo. E aquele sacrifício não eliminava o pecado, só cobria o pecado, só dava uma certa tranquilidade na mente daquele que oferecia o sacrifício, e eles voltavam para sua casa de certa forma aliviado, porque tinha cumprido os requisitos que Deus exigiu. Mas no outro ano eles tinham que voltar novamente. Eles tinham que voltar e oferecer novamente. E oferecer aquele sacrifício novamente e cumprir a lei, a exigência da lei, tintim por tintim. Paulo disse que se o homem obedecer à lei, tintim por tintim, ele será salvo. A lei não é errada. Não. Se você obedecer ela na risca, sem deixar faltar nada, nenhum tio, nada, você é salvo. Você pode fazer isso. Mas Deus preparou algo melhor para o filho dele. Deus preparou algo mais suportável, que o homem dá conta de carregar. Foi isso que Jesus disse. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquilo ele está falando assim: vocês tinham um fardo que a lei colocou nos seus ombros, que os homens colocou, os homens que nem conseguiam obedecer à lei, eles colocavam isso nos seus ombros. Eles eram sacerdotes, intocáveis, mas eles mesmos não obedeciam à lei. Jesus disse que eles colocavam aqueles fardos nas costas dos homens e eles não tocavam naquilo nem com um dedo. Veja. Então Jesus disse assim: eu te darei um fardo suportável. Vocês darão conta de carregar. Vocês carregarão o meu jugo e o meu fardo, porque ele é leve, ele é suave. O meu jugo. Veja. Então, é isso aqui que Deus está falando em Isaías 28. Ele está profetizando através de Isaías que isso estava próximo.
Eu quero ler aqui, eu quero ler um versículo aqui para continuar. Veja. Veja aqui, quer ver aqui, ó? O que ele fala aqui? Que ele levantaria um valente. Veja. Deixa eu achar aqui o lugar que ele fala. Ó, aleluia. É maravilhoso. Lê as Escrituras. Veja. Ele está falando aqui da coroa da soberba, de Efraim, e está discorrendo aqui toda a transgressão deles. E ele fala assim, naquele dia, o Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do meu povo. Veja, e por espírito de juízo para os que se assentam a julgar. Era o que eles faziam. Eles julgavam. Veja, mas Deus vinha com juízo para eles que julgavam. Veja, por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Veja, ali havia homens sinceros, filhos de Deus, homens de Deus que realmente batalhavam para tentar obedecer aquilo. E Deus estava vendo tudo aquilo. Havia aqueles que realmente estavam lutando, mesmo não dando conta. Mas eles faziam a peleja voltar até a porta, eles resistiam àquela tentação, aqueles homens. Por isso nós temos na Bíblia os homens da fé, os heróis da fé, os homens que viveram para Deus. Veja, mesmo aquele, vamos dizer, aquele programa errôneo do homem não estando dando certo, havia aqueles que tentava obedecer aquilo e fazia a peleja voltar até a porta. Eles lutavam, então Deus reconhecia. Aqui Deus está reconhecendo a batalha deles, porque Deus está falando aqui, ó, e por espírito de juízo para os que se assentam a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Ou seja, aqueles que realmente lutavam com sinceridade a favor do que era correto, Deus era a fortaleza deles. Mas sabe o que Deus viu? Apesar disso, ele disse, mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Eles lutavam, mas eles não davam conta. Naquele sistema que eles pediram, eles não davam conta. Oh, my! Oh, que coisa! Dizia o profeta. Oh, que coisa! Eles não davam conta de vencer aquela batalha, de continuar vencendo para sempre. Eles erravam também. Aqui Deus diz assim, ó, mas esses também erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham, até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, e são absorvidos do vinho e desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Veja, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos. Aqui que eu queria chegar. Veja aqui, irmãos. Veja aqui, meus irmãos ouvintes. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, e não há nenhum lugar limpo. Irmão, me fala uma coisa. Vocês lembram de uma escritura que São Pedro disse assim: como o cão volta ao vômito
Me fala para mim uma coisa. Por que Deus está falando aqui de vômito? Que as suas mesas, mesa é um lugar de refeição, correto? É onde você serve a refeição, é na mesa. Por que Deus aqui está falando que as suas mesas estão cheias de vômitos? De coisa que eles comeram e vomitaram. Em cima da mesa? No lugar de comer? Vomitaram para quê? Para comer de novo? Para voltar a comer aquela mesma coisa que eles vomitaram? Como diz, porque não dava certo, eles vomitavam aquilo e começavam de novo. Vomitava e começava de novo. Aqui está escrito isso, irmãos. É isso aqui que está escrito aqui. Como assim uma mesa cheia de vômito? Para quê? Tá, vamos fazer uma comparação aqui. Você comeu uma comida, fez mal para você e dá uma ânsia de vômito. Você vem em cima da mesa e vomita em cima da mesa? Ou você vai lá fora no quintal, ou vai lá no vaso, abre o vaso lá e vomita lá no vaso. Você vai vomitar em cima da mesa? Me diga isso, meu querido. Por que você vomita em cima da mesa? Por que vomitar em cima da mesa? Aqui está falando que as suas mesas estão cheias de vômitos. Eu não conheço outra explicação para vômito, a não ser uma coisa que você comeu e você vomitou. Ou tem? Se tiver, por favor, alguém me ajuda aí, eu não sei o que é. Se for outra coisa, eu não sei. Eu não estudei isso. Para mim, vômito é uma coisa que você comeu e jogou fora. Em cima da mesa? Eu vou continuar lendo aqui. Veja. Aí vem, sabe o quê? Irmãos, eu estou fazendo esse vídeo. Eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu sei aonde eu quero chegar com isso e por quê e quem eu quero atingir com isso. Atingir no sentido positivo. Não no sentido negativo. Não simplesmente para criticar. Não simplesmente para ficar contra. Mas, gente, isso é muito claro aqui na Escritura. Isso está muito claro aqui. Veja só. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Tá. O que isso aqui Deus está falando? O que ele quer dizer com isso? Ele acabou de falar que a mesa estava cheia de vômito. E aí ele faz uma pergunta. A quem se ensinaria? Pois se ensinaria a justiça. Porque veja bem, o que Deus exigiu deles estava correto. Certo? Estava correto. Muito embora aquilo teria que, quando chegasse o sacrifício perfeito, eles ainda tinham que entender que aquilo foi uma obediência como uma semente. Eu falo isso porque eu vi na mensagem do irmão Brana, na mensagem Dores de Parto. O irmão Brana disse que a lei foi dada como uma semente, para que a hora que chegasse a hora de nascer, aquilo eles entregassem. Olha, era como se, vamos dizer assim, eles obedecessem aquilo 100%, totalmente, porque estava correto, porque Paulo disse que não tinha nada de erro na lei, só que ela era impossível. Paulo disse, é impossível o homem ser justificado pela lei. Romanos 8, verso 3. Era impossível o homem ser justificado pela lei. Estava correto. Paulo deu o relato, em Romanos 7, ele deu o relato do que era a lei.
E ele chegou no final do assunto, no comecinho de Romanos 8, ele fala assim, visto que era impossível, que a lei estava enferma, era impossível ela justificar alguém. Muito bem. Aí então, quando chegasse no final, como ela era uma semente, o homem obedeceu ela 100%, vamos dizer que fosse, eles chegasse a hora do nascimento do Messias, eles falassem assim, Senhor, cumprimos a lei do jeito que o Senhor exigiu, mas agora nós sabemos, porque está profetizado, que o Senhor é o sacrifício perfeito. Agora nós entregamos a Ti, para que o Senhor agora, com o sacrifício perfeito, nos dê agora a condição de continuar. Seria esse reconhecimento. Tá, eu pergunto, os fariseus fez isso? Os fariseus tiveram esse reconhecimento quando veio o Messias? Não, eles rejeitaram. Então, voltando aqui na Escritura, voltando aqui, Deus tinha acabado de falar que as suas mesas estavam cheias de vômito. Correto? Agora ele faz a pergunta, a quem se ensinaria a justiça? Espera aí um pouquinho, tá, você vai começar tudo do zero de novo? O que tem na mesa para eles comer? Vocês vão começar com as criancinhas de novo? Arrancar as crianças do peito e começar a ensinar elas desde novinha para ver se elas dão conta. Vamos dizer assim, começar a ensinar desde criancinha, quem sabe dá certo. Estou vendo algo a respeito disso. Quem sabe quando chegar lá na frente, vai funcionar. O arrancar do peito e já começar a ensinar. Porque todos conhecerão o Senhor. Sim, todos conhecerão o Senhor. Vai pela lei. Todos conhecerão o Senhor. Quando chegar, começa assim a ensinar desde criancinha, que aí chega lá na frente, Deus está perguntando, vocês vão fazer isso? Começar a ensinar desde criancinha? Para que daqui 10 anos... Não, vou omitir isso. Omitir isso. Vou omitir isso. Sabe? Vamos começar a ensinar desde criancinha. Vamos arrancar do seio. O ensinador, o mestre, a mesa está cheia de vômito. Foi Deus que falou. Você vai ensinar o que para essas crianças? O que você vai dar para essas crianças comer se eu já vomitei isso? Você já vomitar, vai dar os vômitos de vocês? A vossa mesa está cheia de vômito. Não é isso. Sabe por quê, irmão, que eu estou falando isso? Eu tenho certeza do que eu estou falando. Porque se você continua lendo, você vai ver que é isso. É só você continuar lendo. Veja, olha, vai ensinar para aqueles que arrancou do seio? Vai começar do zero? Começar do zero. Quem sabe, lá na frente, está todo mundo obedecendo a lei. Porque sabe? Porque na lei era assim. Era mandamento. Veja só. Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Tá, esse era o ensinamento. Para aqui, você tem que parar aqui. Antes de você prosseguir. Se você continua lendo, você faz confusão com a Escritura. Porque Deus está falando aqui, porque o que vocês têm, sabe o que vocês têm? É mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. É isso que vocês têm. Para agora, dá uma pause. Agora continua lendo a Escritura. Agora ele vai falar do que ele vai fazer. Do que ele fez no dia do Pentecoste.
É no dia do Pentecostes essa escritura aqui. Não é o engasgo do irmão Branham, meu irmão. Desculpa. Não é o gaguejar do irmão Branham. O gaguejar foi aqui. Se você ler lá em Atos, capítulo 2, você vai encontrar que lá havia gente debaixo de todas as nações debaixo do céu, estavam congregados ali em Jerusalém, tinha ido lá para a festa do Pentecostes. E esse povo ouviu uns galileus, como bêbados na rua, falando na língua deles. Tá, vamos fazer uma comparação aqui. Eu recebi um dom de falar em japonês, é uma língua estranha. Essa era a língua que eles falavam lá, porque sabe por quê? Vamos fazer uma comparação. Lá tinha japonês, italiano, vamos trazer para os nossos dias para vocês entenderem o que eu estou falando. Era outra gente, mas vamos dizer que fosse japonês, italiano, alemão, russo, entende? Agora veja bem, eu recebi um dom de falar em russo. Você acha que eu ia gaguejar? Na hora que eu fosse falar? O que você acha? Eu recebi um dom instantâneo ali, eu nem sonhar, aqueles galileus nem sonhar de uma palavra em russo. Você acha que eles gaguejariam na hora de falar aquilo? Agora sim, agora vamos lá. Vamos lá, continuando. Pelo que, por lábios estranhos e por outra língua, falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Não. Aquele povo de Jerusalém, que era acostumado a obedecer à lei, rejeitou essa manifestação aqui do Espírito Santo. Eles rejeitaram. Sabe, está escrito aqui que eles não quiseram ouvir. O gaguejar era isso aqui, meus queridos. Estava falando japonês, alemão, italiano. Como que eles não iam gaguejar? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entende? Então veja só. Eles não quiseram ouvir. Tá, não quiseram ouvir? Não quiseram ouvir? Tá bom. Então tá. Vocês não querem isso, não querem o refrigério. O povo que estava lá quiseram. Juntou uma multidão de gente, foram batizados 3.000 pessoas ali, em Atos 2:38. Daquelas pessoas que estavam de outras nações que estavam ali, ouviu aqueles homens falando uma língua estranha. Qual era a estranheza da língua? Era uma nova mensagem, era uma boa nova, era o evangelho de Jesus Cristo, que tinha cumprido a escritura, tinha ressuscitado. Ali estava Pedro, dizendo: varões, galileus, varões, irmãos, esses não estão bêbados, essa é na hora do dia, tal. Estou resumindo. Mas essa é a promessa de Joel. Veja, a promessa de Joel. Tá, aí o que acontece? Aquele povo que estava lá em Jerusalém aceitou a mensagem. Foram batizados, muitos deles, não todos. Muitos foram aceitar e foram batizados. E alguns de Jerusalém, alguns, incluindo aqueles apóstolos. Mas o resto da multidão rejeitou aquilo. Tá, rejeitou? Então sabe o que Deus falou?
depois que eles rejeitaram, quando ele falou assim, não quiseram ouvir, aí Deus disse assim, veja, assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento, não quiseram ouvir, não quiseram ouvir. Assim, pois, veja essa sequência dessa palavra. Assim, pois, então, é a mesma coisa falar, então, já que vocês rejeitaram, assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Até hoje está lá. Está lá até hoje tentando obedecer a lei. Porque rejeitaram o descanso. Rejeitaram o sábado. O dia do Senhor naquele dia. Aquele dia do Senhor que Deus tinha preparado para os seus. Vim para o que era seus. E os seus rejeitaram. Eu vou parar aqui, irmãos, para não ficar muito longo o vídeo. Eu vou continuar depois. Vou continuar nessa mesma linha depois.